Meu nome é Dário Bonfim, ensino oratória há mais de 2 décadas. Nesse momento, estamos iniciando as atividades do nosso DVD de oratória para lhes prestar um excelente serviço, tal qual tenho prestado durante longos e longos anos de trabalho. Esta palavra oratória origina-se de uma palavra latina, oris, que significa boca. Então, na realidade, tudo que se refere a pessoa trabalhar a voz, trabalhar o corpo, trabalhar a gesticulação, trata-se da oratória, porque a oratória, ela é uma comunicação verbal e não verbal. Pois bem, nesse DVD, iremos trabalhar os métodos e técnicas para aprimoramento e aprendizagem dessa magnífica arte que começou com os latinos na Sicília e chegou até a Grécia. Aristóteles, filósofo grego, observando que não havia absolutamente nada escrito, passou a escrever pequenas regras sobre a oratória e colocou nessas regras o nome de arte retórica. A arte retórica foi exatamente o primeiro livro de oratória escrito. Volto a dizer que esta palavra oratória vem de boca, ou seja, oris. Iremos trabalhar o corpo através da postura, da respiração, da dicção, da impostação vocal e depois passaremos a trabalhar também as questões muito importantes para quem quer realmente melhorar a sua comunicação na oratória, que são as técnicas da emoção. De início, naturalmente, iremos trabalhar o básico. Quero dizer a vocês que tudo que iremos estudar aqui, no começo e no meio e no final desse curso em DVD, é baseado em uma bibliografia extensa, nacional e internacional. Nada foi inventado por acaso. Apenas nós colocamos as experiências de trabalho e com essas experiências nós procuramos nos aprimorar cada vez mais através de pesquisa e desenvolvimento para lhes oferecer o que há de melhor, mais moderno, mais prático em relação à oratória. Portanto, a partir deste momento, nós iremos trabalhar os métodos e técnicas, a começar exatamente da postura. Iremos trabalhar nesta primeira aula as questões relacionadas à postura. A postura, ela é de uma importância fundamental para todas as pessoas que falam em público. Palestrantes, professores, oradores, etc. Porque uma boa postura, além de trazer uma elegância muito boa para qualquer tipo de corpo humano, ela também ajuda na questão da boa respiração, bem como no controle emocional. Então, a boa postura, ela é muito simples. Você se coloca os pés na posição de descanso, que você aprendeu na escola. Então, você fica nessa posição aqui, como se fosse tirar retrato para documento, assim, ó.
e não sobe aqui. Divide o seu corpo em duas alas. No lado direito, você coloca o peso desse lado aqui na sua perna direita. E no lado esquerdo, na sua perna esquerda, de modo que o seu corpo fique bem equilibrado, que este equilíbrio é de uma importância fundamental. Pois bem, com essa postura é que a gente vai começar a trabalhar o que há de mais importante para quem fala em público, que é a questão da respiração. Como você sabe, aprendeu na escola, aprendeu no dia a dia, respiração é vida. Existem muitos tipos de respiração. A respiração que a gente trabalha para que você tenha mais condição é a respiração chamada respiração diafragmática versus respiração abdominal. Pois bem, a respiração diafragmática dá-se da seguinte forma: você não mexe nessa postura aqui inicial, mantém a cabeça no pescoço bem organizada, como eu disse anteriormente, como se fosse tirar retrato para documento. Então, você seca aqui, né? Contrai o baixo ventre, que aqui no Nordeste a gente chama de pé da barriga. Pois bem, então você contrai aqui, e desta forma você inspira vagarosamente pelo nariz e expira vagarosamente pela boca e soltando aqui, esta parte aqui. Lembre-se daquela música de Égua Ramalho: tem que ter molejo, meu bem, tem que ter molejo. Então, você inspira pelo nariz até encher bem o pulmão e depois expira pela boca vagarosamente. Um conselho de um professor amigo: nunca respire pela boca, porque é altamente prejudicial, resseca profundamente as pregas vocais e causa um constrangimento enorme. Daí, determinadas pessoas que não sabem respirar, quando vão palestrar, quando vão dar aula, sentem muita sede, porque além de não saber respirar, essa respiração diafragmática e abdominal, aí passa a respirar pela boca, trazendo-lhe constrangimentos, aborrecimentos e litros de água. Então, em resumo, você seca o pé da barriga, o baixo ventre, inspira bem devagarinho pelo nariz e depois solta vagarosamente pela boca, e aqui fazendo também uma pequena contração. É bom que você faça isso diante de um espelho, daqueles espelhos grandes que sua mãe, sua esposa, sua irmã, ou você mesmo, naturalmente, tem em casa, porque aí você faz diante do espelho, que o espelho realmente ajuda muito a você controlar esse tipo de respiração. Agora, para você adquirir melhor qualidade respiratória, torna-se necessário que você faça todas as manhãs o seguinte exercício. Esse exercício é para você se acostumar com grandes quantidades, o seu pulmão se acostumar com grandes quantidades de oxigênio, que é necessário, porque quem fala em público, as frases são muito longas e precisa de uma grande quantidade de oxigênio para evitar aquilo que a gente vê em pessoas que não são realmente profissionais, ou seja, as pessoas cortam as frases e prejudicando, inclusive, até mesmo o sentido das frases. Na oratória, a pessoa precisa respirar bem para dizer a frase completa, porque a frase do orador, ela é muito virgulada, com pontos de vírgulas, interjeições, interrogações, então ela se torna muito grande, porque o orador só tem palavras para expressar. Quando eu digo orador, é o palestrante, é o professor, é aquela pessoa que de fato quer e deseja comunicar alguma coisa. Exercícios respiratórios. É muito fácil, como tudo em oratória é de fato fácil. O importante nessa belíssima arte
é a união de todas as técnicas e você expressar-se através da arte. Agora, as técnicas são de fato muito simples. Por exemplo, esse exercício respiratório. Você coloca as mãos assim e coloca aqui, olha, aqui bem pertinho do seu corpo mesmo. Seca o pé da barriga, ok? E então você vai inspirando pelo nariz, vagarosamente, como nós aprendemos, e automaticamente a gente vai trabalhando também as mãos. Observe bem, olha. Observe que eu só soltei a respiração quando eu juntei as mãos aqui. Vou fazer de novo, tá certo? Agora em casa, pela manhã, à tarde ou à noite, você deva fazer no mínimo 5 vezes ao dia, para poder o seu pulmão se acostumar com grandes quantidades de oxigênio, porque aí areja o cérebro. Porque arejando o cérebro, aí melhora consideravelmente, inclusive, a sua aprendizagem. Vejamos, observe bem, ó. Ok? Deu para pegar, não é? Agora faça os exercícios. Porque se você não fizer os exercícios, nada feito. Agora, fazendo os exercícios, eu garanto que você será, de fato, um excelente comunicólogo. No exercício anterior, os ensinamentos foram para que o pulmão se acostume com grandes quantidades de oxigênio. Nesse, é para que o pulmão retenha. Porque não adianta você se acostumar com grandes quantidades de oxigênio e não saber reter. E é tão simples, tão fácil, tão prático. É só você fazer. Porque o maior problema, tanto nos cursos ao vivo, como também no meu CD e agora nesse DVD, é que as pessoas não fazem os exercícios. Deixa para depois, e só quer fazer na hora que vai apresentar um trabalho escolar, uma palestra, uma apresentação especial, um doutorado, um mestrado. Não, isso é um processo cumulativo. Você tem que fazer todo dia para o seu pulmão se acostumar com grandes quantidades de oxigênio, saber reter, aí o cérebro vai funcionar muito bem. Isso iremos ver melhor na parte de emoções. Veja bem o que vai acontecer aqui. Você vai encher seu pulmão de ar contando mentalmente até 3. Didaticamente, com o lado direito, eu vou fazer assim, ó. Presta atenção. Seca o pé da barriga, baixa o ventre, e a gente inspira pelo nariz, assim, ó. Ó. Depois a gente retém esse ar do pulmão, contando mentalmente até 3, retendo. Veja bem, vou repetir. Olha. E por fim, você vai soltar o que está contido no pulmão aqui, ó. Assim, ó. Compreendeste? Presta atenção. Vou fazer de novo, viu? Eu tenho a seguinte ideia. É melhor você aprender pouco e bem e fazer, do que você tentar aprender demais e terminar não aprendendo nada. Concorda comigo? Veja bem. Observe, ó. Só que isso aqui com as mãos foi uma questão didática. Na realidade, lá no seu quartinho, lá no seu banheiro, lá no seu ambiente, na sua suíte, não precisa usar as mãos. Entendeste? Olha só. Você vai fazer apenas com o seu corpo, da seguinte forma. Mas presta atenção que você observa que eu respiro e expiro. Tá? E dou uma pausazinha, ó. É só isso que você vai fazer pelo menos 5 vezes ao dia. Pela manhã. Eu, por exemplo, eu estou
escovando meus dentes, tomando meu banho, eu estou fazendo meus exercícios. Olha que eu tenho 22 anos de trabalho, mas eu faço os meus exercícios todos os dias. Exercícios com a língua. Recomendo que esses exercícios sejam feitos na sua intimidade. Mas, naturalmente, você não pode impedir que crianças assistam a esse DVD. Só que oriente as crianças que elas não devem fazer esses exercícios a seguir na escola e na rua, porque são exercícios de fonoaudiologia e que, na realidade, causa, às vezes, constrangimento e mal-estar. E, às vezes, pessoas começam com brincadeiras. Portanto, faça os exercícios comodamente no seu quarto, na sua suíte, e oriente as crianças que assistirem a esse DVD e não façam os mesmos no meio da rua, na escola, etc. O primeiro exercício é o exercício com a mandíbula, ou seja, essa parte aqui. Para que servem esses exercícios? Por que é tão importante esse exercício, essa série de exercícios que iremos fazer a partir de agora? Serve para melhorar a sua qualidade de voz, porque há determinados termos, não só na língua portuguesa, mas em qualquer idioma, que é necessário que a boca abra bastante. E se você não faz o exercício aqui, a boca não vai conseguir. É aquela história, aquela pessoa que abre a boca somente para tomar um cafezinho e uma colherinha de sopa. Não pode. Tem que fazer o exercício para poder abrir e, desta forma, melhorar consideravelmente a qualidade diccional. Observe bem. Faz os exercícios, repita os exercícios anteriores 3 vezes, para esquentar bem o corpo, e então faça esse exercício aqui, ó. A princípio, não force muito como eu faço, porque eu já tenho experiência. Eu faço isso todo dia, em casa e junto aos meus alunos. Vou repetir, olha só. Aí tem também o mesmo exercício da seguinte forma, assim, ó. Ok? A ele também, você fechando a boca e fazendo com a boca bem fechada. Inspira bem e faz dessa forma. Como você não tem muita experiência respiratória, de início, faça respirando assim, ó. Ok? Esse exercício com a boca fechada, ele é muito bom porque exercita o rosto, eliminando as chamadas rugas de expressão. Recentemente assistimos pela televisão que nos Estados Unidos a qualquer luxo do momento é fazer esses exercícios para melhorar a expressão. Agora, eu advirto e digo, se fizer sem respiração diafragmática, está perdendo o seu tempo, porque na realidade o que funciona bem é a boa respiração, que vai melhorar toda a sua qualidade de vida, vai melhorar a qualidade de vida do seu cérebro, vai aumentar inclusive a qualidade do seu QI, está provado por A mais B em revistas e livros especializados. Vamos então agora a outro exercício, é o chamado exercícios com a língua. A língua, ela é quem produz o som necessário para qualquer idioma, não é somente no português. A língua, ela é de uma importância fundamental. Daí as pessoas perguntaram, você fala outras línguas? Porque é através da língua que de fato a gente pronuncia bem as palavras. Então, se você faz esse exercício, então você melhora
consideravelmente a sua pronúncia, porque o importante é que com esses exercícios você consiga mais autoconfiança para produzir mais autoestima. Aí você, naturalmente, você vai controlar aquele medo de falar em público, você diz, eu estou preparado, uma vez que eu faço meus exercícios e irei dar a minha mensagem de uma maneira prática, simples e objetiva. Vejamos. Fazer outra vez. Mais uma, né? Observe que toda vez que eu faço, eu respiro. Isso é para você. Porque no meu caso, por exemplo, sou capaz de fazer bastante sem respiração. Mas olha que eu já faço isso profissionalmente há muitos anos. A língua também, existe uma série de formatações desses exercícios. Agora, na época que você for fazendo os exercícios, você escolhe um dia uma coisa, outro dia outra. Agora, só o exercício respiratório, aquele grandão, e aquele outro que você faz para aumentar a quantidade de oxigênio, esses sim, esses dois são indispensáveis. E por falar nisso, de início você conta só até 3 na primeira semana. Mas na outra semana você começa 1, 2, 3 e aqui você aumenta mais um ponto. 1, 2, 3, 4. Aí é 1, 2, 3. Aqui, assim e assim é invariável. Mas toda semana, a partir do domingo, aí você aumenta mais um ponto. Aqui mesmo, nesse local onde eu estou, já treinei um aluno que ele hoje já conta até 75. Melhorou consideravelmente a dicção, melhorou a autoestima e hoje é um grande causídico. E para qualquer profissão, de fato, é necessário que você faça todos os exercícios para melhoria cada vez mais. Observa, ó. Volto a dizer, se alguma criança assistir a esse vídeo, a esse DVD, por gentileza, oriente que não faça no meio do público, das crianças na escola, no meio da rua, etc. Até você mesmo deve evitar, ok? Tons de voz. Existem basicamente 3 tons de voz: o sublime, o temperado e o patético. Esse tom sublime, a pessoa fala somente quando estiver próximo da pessoa, nos diálogos interpessoais. É muito usado para quem lida, por exemplo, entrevistadores, terapeutas, professores que professor que está ouvindo a história de um aluno, etc. Então, esse tom de voz, não, em vez de você aumentar o tom, você faz ele declinar. Por exemplo, a oratória divide-se em retórica e eloquência. Percebeu que, no invés de aumentar o tom de voz, eu baixo. Observe, isso aqui é didática. Aqui. A oratória divide-se em retórica e eloquência. A oratória divide-se em retórica e eloquência. Então, na realidade, uma pessoa educada não fala alto diante da outra. É o caso. Esse tom de voz é somente para os diálogos interpessoais. Agora, esse tom, que é o chamado tom temperado, o nome já está dizendo, porque na realidade ele é uma mistura entre o patético, que é muito forte, muito alto e é teatral, e esse tom de voz, que é um tom de voz baixinho, gostosinho de se ouvir. Então, esse tom aqui se faz da seguinte forma: é o tom de voz que eu estou usando aqui agora no estúdio. A oratória divide-se em retórica e eloquência. Então você pode usar esse tom de voz para, a partir de 3 pessoas, 4, 5, 10, depende, até para um auditório sem microfone. Porque quando se trata de usar o microfone, aí você procura fazer de modo que o microfone esteja numa posição adequada e você trabalhar a voz em função dele. É muito importante, porque hoje já existem aquelas caixas de som já amplificadas, né? Então você, no caso,
procurar ver qual é o tipo de som exato para a sua voz. A orientação é simples, é você colocar o microfone nessa posição, não mexer mais nesse braço. Por exemplo, se for o microfone que você está usando assim, manual, colocar aqui, e não tenha vergonha não, pode colocar a mão assim, ou dizer assim, estou me ouvindo bem, e você mesmo aqui dá um retorno. Agora, sendo uma sala de aula que não precisa de microfone, você pode modular a sua voz dependendo da quantidade de pessoas existente no ambiente. É muito simples e muito fácil. Agora, o tom de voz denominado patético, ele é teatral. Só deve ser usado no teatro ou ao ar livre. Ou então assim, numa ênfase especial. A oratória divide-se em retórica e eloquência. É um tom de voz alto, mas que é muito usado pelos políticos, é muito usado para pessoas que pregam determinadas religiões, por exemplo, ao ar livre. Agora, não se deve abusar, porque ela é muito forte. Você pode aumentar um pouco o tom de voz, o segundo tom de voz que nós falamos, aí o temperado, nesse caso, você pode aumentar um temperado um pouco mais alto. Agora, para dar-se esse tom de voz forte, só uma questão de ênfase, ou então, no caso, se você estiver usando num teatro. Isso é sem aparelhos de som. O segredo da boa dicção, unido naturalmente com as técnicas vistas anteriormente, é o chamado elastecimento das vogais. Como nós sabemos, você sabe muito bem, que as vogais são sons e as consoantes são ruídos. E a formação, a união das vogais com as consoantes formam o elemento primordial para a boa formação da palavra. Então, a gente inicia pela vogal, que você aprendeu na escola. A, E, I, O, U. Então, elastecendo cada vogal dessa, a termos de exercício, é importante porque dá vida à palavra. A gente começa assim. Ouça bem. A, E, I, O, U. E pode usar também assim. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Ou seja, usando também um pouquinho de música. Então, esses exercícios que você faz é para melhorar a qualidade do som das palavras que você vai pronunciar. Porque o elastecimento da vogal dá vida à palavra. Por exemplo, a palavra livro, quando você pronuncia seguindo da forma com o elastecimento das palavras, fica livro. A palavra boneca, você vê que dá mais vida. Caneta. Então, uma coisa é a palavra estar escrita, aprisionada, e a outra coisa é você pronunciá-la através, dando-lhe vida, fazendo o elastecimento das vogais. É muito simples e muito prático. Procure um texto do que você gosta, pode até ser um texto poético, ou mesmo em prosa, e você procura ler em voz alta. E não precisa gritar muito não. Você faz de tal forma que você elasteça, comece por palavras, depois por frases e depois por texto. Sempre procurando elastecer. E no momento que você for colocando esses ensinamentos na prática, vá falando, vá apresentando, vá dando aula, vá apresentando trabalho, sempre procurando elastecer consideravelmente as vogais para
que você melhore cada vez mais a sua qualidade de pronúncia. Faça uma revisão gramatical na gramática fonética. É ali onde está os verdadeiros ensinamentos. Alguns livros têm gramática fonética, outros têm fonologia. Ou de uma forma ou de outra, faça essa revisão completa. E depois continue estudando a gramática. Continue estudando os verbos, classes de palavras, etc, etc, para melhorar cada vez mais. E sempre falando em voz alta, apresentando os trabalhos para uma pessoa da família, para um amigo, ou se você tiver um computador, se você tiver um gravador, você pode usá-lo como excelente auxiliar. E o seu espelho, aquele espelho grande, é o seu verdadeiro amigo para você treinar as suas apresentações, treinar as suas aulas, etc, etc. Gesticulação. Gesticular é falar através de gestos. Por um gesto, a pessoa de fato, mesmo às vezes sem a outra falar, você sente e vê de fato que ela está dizendo alguma coisa. Na oratória, a gente trabalha com uma técnica chamada ninho dos gestos, ou seja, para início da palestra. Então você toma aqui as suas costelas como base, aí vem, ó, e faz esse gesto aqui, ó, essa posição aqui, chamada ninho do gesto, porque a grande dificuldade, principalmente para o iniciante, é a questão da gesticulação. As mulheres, as moças, as senhoritas, sempre gostam de mexer com os cabelos no momento que vão falar. E os homens gostam de, muitas vezes inconscientemente, coloca a mão no bolso do paletó, coloca a mão no bolso da calça, etc. E fica deselegante. Então, com esse gesto aqui, chamado ninho dos gestos, você está segurando, porque uma mão está segurando a outra. Agora, isso é questão de segundos, porque o ser humano tem a necessidade de gesticular. O ser humano tem a necessidade, inclusive ajuda também a respirar. Agora, há determinadas técnicas. Por exemplo, em ambiente fechado como esse estúdio, ou uma sala de aula, etc., a pessoa não deve deixar que a mão, por exemplo, aqui a minha mão esquerda ou a direita, abaixo da linha da cintura, abaixo da linha do umbigo, aqui, ó. E também aqui, acima das raízes dos cabelos, aqui nessa área aqui. Então, nessa parte aqui, nesse mini universo, você deixar que sua alma, que seu corpo, que sua mente se comunique através da gesticulação. Agora, em se tratando de um ambiente aberto, num ambiente de teatro, etc., aí tem a chamada gesticulação artística, que essa gesticulação é muito grande e muito abundante. É excelente, inclusive, para o tribunal do júri. Muito boa mesmo. Então, você pode levar as mãos um pouco mais acima das raízes dos cabelos, bem como baixar um pouco abaixo daqui, da linha do umbigo. Subiu para os céus, desceu para os infernos. Agora, lembrar que, quando você falar subiu, levanta a mão para cima. Desceu, levanta a mão para baixo. Foi para a direita, usar a mão direita. Foi para a esquerda, usar a mão esquerda. É recomendável que você estude bastante as questões da gesticulação. Mas de início não se preocupe. O importante é que em ambientes fechados, você usando a técnica da gesticulação técnica, você já estará indo muito bem. O resto é prática. Compreendeu? Dando continuidade às questões da gesticulação, iremos trabalhar uma técnica que o estudante, de modo geral, ele, quando vê essa técnica, diz: professor, o senhor devia ter me ensinado logo essa. Mas
Acontece que a oratória é uma questão cumulativa, são várias técnicas até chegar a essa e depois a mais alguma coisa. Essa técnica chama-se domínio de palco e público, controle de sala de aula. Ela é usada nos grandes teatros, por grandes palestrantes. Um amigo muito íntimo me falou que eu havia inventado essa técnica. Eu disse a ele que, de fato, eu não inventei, porque eu tenho um livro, a bibliografia, que mostra essa técnica, que é, de fato, de uma importância fundamental. Vejamos, você chega numa sala de aula, ou no auditório que você vá dar sua palestra, ou mesmo, até mesmo num ambiente ao ar livre, num comício, por exemplo, a primeira coisa que você faça é, mentalmente, criar uma linha imaginária até o fundo da sala, ou no caso do comício, até onde você vê uma cabecinha. Aí lá você vai com o olhar e depois você divide aquele ambiente, seja na sala, por exemplo, no meio, formando no ambiente 4 ambientes, que eu chamo de áreas. Área 1, área 2, área 3, área 4. Mas o importante mesmo são os chamados pontos mortos. Por exemplo, tem um aluno aqui, tem outro aluno aqui. Então, esses alunos que eles estão sentados próximo de você, sendo você professor ou apresentador do trabalho, você vai chamá-lo de ponto morto. Aí você começa por ele, ó. Ponto morto, área 1, área 2, área 3, área 4, ponto morto. Ponto morto, área 4, área 3, área 2, área 1, ponto morto. Isso tecnicamente. Agora, na prática, você vai dizer, por exemplo, tem um professor aqui, ilustre professor, caríssimos colegas. A nossa finalidade aqui, neste momento, é estudarmos a mais bela das artes, a oratória. Para que serve de fato isso aí? É para você se comunicar com todas as pessoas de modo geral. Olhar todas elas, porque todo ser humano tem sua vaidade. Se você trabalha desta forma, então todas as pessoas vão se sentir bem porque você está olhando para elas. Agora, tem umas técnicas, por exemplo, nos diálogos interpessoais, olhe as pessoas aqui. Por exemplo, um entrevistador, olhe com um olhar de brandura, com calma, olhe para aqui. O entrevistador não gosta quando a pessoa fica olhando para lá, olhando para cá, acha que é um tímido, uma pessoa inibida. Em pequenos e grandes grupos, você olha no meio da testa. Aí dá uma sensação que as pessoas estão sendo vistas no olho. Agora, em grandes e mega grupos, você olha nas raízes dos cabelos. Aí a pessoa pensa que você está olhando nos olhos dela. Essa técnica é muito importante. Principalmente seguido de um tom de voz. Eu aconselho que você use o tom de voz temperado, porque aí você faz o equilíbrio da sua voz em relação à quantidade de pessoas que você, de fato, está falando. Portanto, em resumo, aqui está aquela pessoa que é chamada ponto morto. E aqui, essa outra pessoa que está ali como ponto morto. Então, olha, ponto morto, área 1, área 2, área 3... área 4, ponto morto, área 4, área 3, área 2, área 1, ponto morto. Lembre-se de um grande cinegrafista. Ele vai fazer o quê? Ele vai começar filmando devagarinho e vai fazendo as tomadas, filmando, porque se ele puxar, a câmera com muita violência, aí não vai dar certo. Da mesma forma, você faça. Se comunique com todas as pessoas, não se concentre em apenas uma pessoa, como algumas pessoas que não entendem a oratória diz. Não. Fale com todas as pessoas, faça esse jogo, aí